Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje eu tô fazendo aqui com vocês uma revisão extremamente direta ao ponto de direito constitucional, tá? É sem ladainhas, é só para relembrar realmente tudo e a gente vai passar por todo o conteúdo. Acredito que não numa aula só, né? Mas em algumas dos alunos do curso têm direito ao PDF, tá? E os da mentoria será enviado também pelo WhatsApp ali, ou PDF destas aulas, tá? Com todos esses resumos, bem direto a ponto, que é para relembrar para os alunos do curso, esse conteúdo ele vai estar lá pro final do curso, que é uma revisão somente de direito constitucional, tá? É a revisão da revisão aqui. A gente vai começar aqui falando dos princípios fundamentais, tá? Lá no artigo 1º da Constituição. Vamos do começo ao final. Quais são os princípios fundamentais? Fundamentos, artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo jurídico. Objetivos fundamentais, artigo 3º, vejam sempre que tá tudo na lei, tá? Eu só tô extraindo aqui a informação mais importante. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Teve uma questão ali no nosso simulado falando sobre isso e muita gente errou, tá? Então é reduzir. Gravem esse verbo, tá? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Não é erradicar também as desigualdades. Esse foi um ponto que a galera errou bastante, certo? Princípios que regem as relações internacionais, já no artigo 4º, logo em seguida, tá? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Qual que é o objetivo do Brasil no plano internacional? Tá no mesmo artigo 4º, porém no parágrafo único, tá? Buscar a integração política, econômica, social e cultural entre os povos da América Latina, visando formar uma sociedade latino-americana de nações, tá? Essa foi outra questão que nós tivemos também e que tivemos erros. Classificação da República Federativa do Brasil. Qual que é a nossa forma de governo? Ó, classificação da República Federativa do Brasil. Qual que é a nossa forma de governo? República. Forma de Estado, federação. É República Federativa do Brasil. Então, nossa forma de governo é república. Nossa forma de Estado é federação. E o regime do governo político é democracia mista ou semidireta. E o sistema de governo é o presidencialismo, e o presidencialismo está lá no artigo 84 da Constituição Federal, tá? Características da monarquia, para a gente relembrar aqui, quais que eram as características da monarquia? Vitalicidade, hereditariedade e irresponsabilidade. Eu vou destrinchar um pouquinho sobre esses aqui, tá? Características da república: temporariedade dos mandatos, eletividade dos cargos políticos, transparência na gestão pública, né? Através da prestação de contas, levamos uma responsabilidade dos governantes. Então, prestem atenção aqui. Na monarquia, vitalicidade, o que era? Os cargos eram vitalícios, ele só deixava de ser rei ou quando ele abdicava do trono, ou quando ele evoluía a óbito aí, vinha a falecer, né? Diferente da característica da república, que o que? Tem um tempo. Presidente da república, 4 anos, vereador, 4 anos. Então, a gente tem um tempo, tá? A pessoa está naquele cargo por um tempo, ela não é aquele cargo. A monarquia, hereditariedade, tenho dificuldade com essa palavra. O que é? Passava, você já nascia sabendo que ia ter aquele cargo, certo? Diferente do que acontece na república. Aqui nem sequer pode, né? Então, eletividade dos cargos políticos. As pessoas são eleitas. O povo escolhe aquelas pessoas para estarem lá, né? E o que é? Por que fala aí responsabilidade da monarquia? Porque eles não eram responsabilizados pelos seus atos, né? Se o rei ia lá e mandava matar uma pessoa, sabe? Mandava sacrificar, sei lá, qualquer coisa assim, e ninguém ia responsabilizá-lo, ninguém iria enfrentá-lo em razão disso, tá? Diferente do que acontece na República. Os políticos, eles devem prestar contas, eles devem satisfação para as pessoas, tá?
achei importante relembrar de acordo aí com as coisas que eu li de vocês. Chefe de Estado. Quem que é o chefe de Estado? É um membro do Poder Executivo que exerce o papel de representante do Estado, principalmente no âmbito externo, mas também como representante moral perante o povo no âmbito interno. Tá? Chefe de governo é o membro do Poder Executivo responsável por chefiar o governo, ou seja, a direção das políticas públicas no âmbito interno. O chefe de Estado é o quê? O presidente da República, tá? É um membro do Poder Executivo. Ele representa o Estado aqui dentro e fora dele também. O chefe de governo é um membro também do Poder Executivo, mas ele vai chefiar o próprio governo de uma forma interna, tá? O chefe de Estado é de uma forma também externa, além de interna, e o chefe de governo é de uma forma somente interna, tá? No presidencialismo, a gente tem o que? Uma unidade dessa chefia, porque nós temos o presidente da República. Já no parlamentarismo, a gente tem o que? Uma dualidade de chefia, porque nós temos o presidente e o primeiro-ministro, tá? Princípios do Estado Democrático de Direito. Vamos relembrar, vamos só falar aqui sobre ele, que a gente vai ver mais aprofundado mais pra frente, tá? Princípio da constitucionalidade, princípio democrático, sistema de direitos fundamentais, princípio da justiça social, princípio da igualdade, princípio da separação dos poderes, princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica, tá? Qual que é a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito? Superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social, tá? A tripartição fundacional do poder é uma cláusula pétrea e suas funções podem ser? Vamos lá. Poder. Vamos falar do poder, a função típica e a função atípica. Aqui no material vocês têm um quadro, tá? Com as três. Tá lá no sistema para vocês, que é aluno da mentoria coletiva vai ser enviado, já foi enviado no grupo do WhatsApp. Qual que é a função do poder executivo? Função típica, administrar. O que atipicamente ele pode fazer? Julgar e legislar. Qual que é a função típica do poder legislativo? Legislar e fiscalizar através do controle externo. Qual que é a função atípica? Julgar e administrar. Qual que é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. O que o Poder Judiciário pode fazer atipicamente? Legislar e administrar. Essa foi a primeira parte, agora a gente vai para a segunda parte. Agora nós vamos para a segunda parte, teoria dos direitos fundamentais, tá? Vamos ver aqui. Direitos. O que são direitos? Liberdades positivas, bens e vantagens conferidos pela norma, faculdade de agir, exercer, fazer ou deixar de fazer algo. Por isso que fala faculdade de agir, porque também você pode não agir e tá tudo bem, tá? O que são as garantias? Então vejam, direitos são liberdades positivas, que você tem a faculdade, né, de usar ou de não usar, etc. Bens e vantagens conferidos pela norma, né? E o que são as garantias? As garantias são as liberdades negativas, tá? Instrumentos pelos quais se assegura o exercício e o gozo dos direitos, bens e vantagens. Fechou? Os direitos fundamentais, eles são o quê? 5 espécies. Nós temos 5 espécies de direitos fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relativos à existência e funcionamento dos partidos políticos. Os direitos fundamentais, eles são expressos e eles não excluem os outros, tá? Decorrentes de regimes e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, estão dispostos em um rol aberto, tá? Então, os nossos direitos fundamentais, aqueles que estão ali expressos na nossa lei, expressos na nossa legislação, eles não vão excluir esses outros direitos que a gente adquire através dos tratados internacionais, das convenções, certo? Não é um rol taxativo, é um rol aberto, tá? Os direitos fundamentais não são um rol taxativo, é um rol aberto, ok? Principais características dos direitos fundamentais: historicidade, imutabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, universalidade, relatividade ou limitabilidade. Eu tenho dificuldade de falar essas palavras, tá? Os direitos fundamentais não se restringem a particulares, tá? Podendo alguns ser garantidos também a pessoas jurídicas, até mesmo de direito público,
como, por exemplo, o direito de propriedade, tá? Então, lembrem-se que esses direitos fundamentais, na hora da questão, costumam induzir a erro, a dizer que é somente para aquele cidadão, para o cidadão, mas a pessoa jurídica, inclusive a pessoa jurídica de direito público, também pode ter direitos fundamentais, tá? Aqui está o exemplo do direito de propriedade, mas tem direitos fundamentais que também se abrangem aí às pessoas jurídicas, não se esqueçam disso, tá? Agora, a eficácia vertical dos direitos fundamentais é vertical, né? Aquilo que sabe, na faculdade, lembra que tem aquela... A importância vertical é o quê? A proteção do particular em face do Estado, certo? E a eficácia horizontal dos direitos fundamentais é a proteção do particular em face de outro particular. Para relembrar, vamos lá. Quais são as dimensões, né? Tem aquele de primeira dimensão, de segunda dimensão, terceira dimensão. Então, quais são as dimensões dos direitos fundamentais? Primeira dimensão, liberdade, que são os direitos civis e direitos políticos. Segunda dimensão, igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira dimensão, solidariedade, fraternidade, direitos coletivos e difusos. Quarta dimensão, democracia direta, biotecnologia e patrimônio genético. E quinta dimensão, direito à paz universal e os direitos virtuais e cibernéticos, ou cibernéticos, né, também entraram aqui, tá? E se dois direitos fundamentais se chocarem, o que a gente faz, tá? Usamos o princípio da harmonização ou concordância prática, ou ainda a ponderação de interesses, para dizer qual deles irá prevalecer. Um direito prevalece sobre o outro, mas não o nega totalmente. Deve respeitar o núcleo existencial. Isso aqui é para relembrar, a gente já vai ver mais pra frente, tá? A teoria absoluta do núcleo existencial. Qual que é essa teoria do núcleo existencial, né? Independente do caso concreto, o núcleo existencial, ou seja, o limite imposto, será sempre o mesmo. Será fixo. Existe um limite, até aqui não pode passar de jeito nenhum, é um limite fixo. Tá? É como se fosse um teto salarial, digamos assim, é um limite fixo, dali não tem como passar, tá? Essa é a teoria absoluta do núcleo existencial. E a teoria relativa do núcleo existencial deve-se observar o caso concreto para só então verificar qual será o limite de restrição. Aqui é uma coisa mais maleável, né? É relativo, né? O próprio nome já diz, teoria relativa do núcleo existencial. A gente vai relativizar esse núcleo existencial de acordo com o caso concreto. Não é uma coisa engessada, não é uma coisa ali pronta, tá? Tem que ver de acordo com o caso. A Constituição pode expressamente ou implicitamente autorizar a restrição de uma norma através de uma lei. Surge assim o conceito de reserva legal e de ilegalidade. E de legalidade. Então, reserva legal e legalidade. Reserva legal é um termo mais específico, é necessariamente uma lei formal, tá? A reserva legal está necessariamente numa lei formal, tá lá escrito bonitinho, direitinho. Já a legalidade, tá, é um termo mais genérico e pode ser atendida tanto com o uso de leis formais quanto pelo uso de atos infralegais emanados nos limites da lei. Agora vamos ler reserva legal simples. A Constituição se limita a autorizar a restrição e a reserva legal qualificada. Além de autorizar a restrição, a Constituição estabelece o que a lei fará. Por exemplo, tá? Estabelecer que para fins da lei permitirá a interceptação telefônica. Vem escrito ali exatamente na lei o que aquela lei vai fazer, certo? Ela é qualificada, vem ali a qualificadora, o que exatamente ela vai fazer, certo? A reserva legal absoluta será a própria lei que irá atender o mandamento. A lei estabelecerá, a lei regulamentará, a lei disporá, a lei, sabe quando já disse que a lei fará tal coisa? Então, essa é a reserva legal absoluta. E a reserva legal relativa não é a lei que dirá, tá, diretamente atender ao comando constitucional, mas estabelecerá os limites ou os termos dentro dos quais o ato infralegal irá atuar. As normas definidoras dos conceitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não tem vacatio legis nesse caso. Vejam, é a aplicação imediata. Aplicação imediata. Vou ler de novo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa foi outra coisa que andou pegando aqui com os alunos, tá? E os tratados e as convenções internacionais? A regra, status de lei ordinária, tá? Caso seja um tratado que não verse sobre os direitos humanos. E exceção 1.
Status supralegal. Caso sejam tratados sobre direitos humanos não votado pelo rito de emendas constitucionais, mas pelo rito ordinário. E a exceção 2 tem o status constitucional, que é quando, caso sejam tratados sobre direitos humanos, presta atenção nesse aqui, tá? Os tratados e as convenções internacionais, por regra, então, eles têm status de quê? De lei ordinária. Nós temos duas exceções. A exceção 1, que é o status supralegal, tá? Que é quando esse tratado sobre direitos humanos, ele não é votado pelo rito de emendas constitucionais, mas ele é votado pelo rito ordinário. Exceção 1. Exceção 2, status constitucional, quando versa sobre o quê? Sobre direitos humanos, tá? É votado pelo rito de emendas constitucionais. 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa. Essa responsabilidade só passou a existir através da emenda constitucional 45 de 2004. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Vamos para a parte 3, tá? Direitos e deveres individuais e coletivos.